E na educação profissional, a gente sempre tem vivido à sombra da educação básica. A gente vive à sombra da educação básica. Eu digo a gente porque eu me considero da educação profissional. Eu sou fruto dela porque eu sou da periferia de uma cidade pobre, né? Periferia pobre de uma cidade brasileira, como a maioria de nós todos, né? Periferia de uma cidade pobre. A maioria de nós brasileiros somos assim. E foi a educação profissional que rompeu a cadeia da miséria comigo. Porque eu me tornei um trabalhador da eletricidade e passei a viver dignamente a partir disso. Então foi a educação profissional que fez isso. E só depois de muito tempo que eu pude perceber que aqueles meus coleguinhas de bairro, de infância, etc e tal, a maioria deles continua na miséria, continua naquela mesma situação. E eu depois pude constatar que nenhum deles teve oportunidade de fazer um curso de educação profissional. Seja um ginásio industrial, que existia antigamente, não sei se alguém já ouviu falar disso, né? E o curso técnico. Então, eu me tornei um eletricista, e sou um eletricista, tenho o maior orgulho disso, que às vezes, quem mexe com outras ofertas educativas não se lembra. Mas aquele café que a gente tomou e aquele cafezinho que está ali fora também, teve um agricultor que se deu a pachorra de botar grão no chão para produzir aquele café maravilhoso. Alguém processou aquele café, alguém colheu, etc, etc, para estar aí, certo? E assim sucessivamente a gente está usando uma roupa, ou que alguém processou petróleo, ou que colheu algodão, ou linho, etc, etc, etc. E é bom de vez em quando vocês estiverem assim, em alguma situação diferente, observe isso. Isso é muito importante, a gente criar essa consciência da laboralidade como característica humana. É isso que nos transforma em ser humano, nos diferencia das outras formas de vida. Lembra? Porque do ponto de vista genético, a gente é muito parecido, né? A gente é muito parecido com um chimpanzé. A nossa genética é praticamente a mesma, 99,9% é igual. Então, em termos de vida, é muito parecido. O que é que nos distingue? É um fenômeno muito particular que a gente dá um nome que ninguém sabe explicar. E eu também não vou discutir isso agora, que chama-se cultura. Tá? Todo mundo já ouviu falar do que é cultura, mas não vamos discutir isso aqui, pelo amor de Deus. Porque nem os antropólogos chegam a um consenso, né? Então, cultura é isso que nos distingue, que nos dá a humanidade, que nos distingue das demais espécies. E como é que nasceu a cultura? A cultura foi construída. A cultura não é natural. A cultura não foi nascida pela evolução da espécie. Não foi, porque outras espécies continuam evoluindo. A gente tem essa ideia, não, a gente veio do macaco. Não, a gente não veio do macaco. A gente veio de um primata e evoluiu também os outros macacos e evoluiu a nossa espécie também. E as outras espécies todas evoluíram, né? Então, esse é um processo natural. Mas a gente tem processos que não são naturais. Nós, como espécie, temos alguns processos que não são naturais. Eles foram construídos, fabricados, implementados, quando essa espécie de primata começou a intervir na natureza de forma um pouco diferente dos outros, a usar ferramentas para estender a sua mão e poder colher uma fruta mais alta numa árvore, ou usar uma pedra afiada para abater um animal de maior porte que permitiu disponibilizar mais vitaminas, minerais, etc. e tal, que o corpo podia se fortalecer mais e mais fortemente, inclusive crescer o tamanho do cérebro. E isso foi um processo assim de provocação. A espécie interveio, produziu esse resultado que acumulou-se na evolução da espécie e assim por diante, e a gente continua fazendo. Então todas essas atividades não são feitas pela natureza, não são naturais. São feitos por uma intervenção que os gregos chamaram de tecne. E os romanos chamavam de arte. Arte é a expressão latina para tecne do grego, certo? É a mesma palavra, traduzida em outro idioma. E é importante a gente ter isso em mente, porque a cultura é feita pela técnica, por essa intervenção e essa produção. E aí, como a gente é de tradução latina, a gente vai dizer que a cultura é feita pela arte. Ora, isso é tão importante, a técnica é algo tão importante na construção de uma espécie, e tudo que é importante na construção da espécie humana, a gente dedica saberes a ela. A gente dedica saberes à biologia, que é a ciência da vida, que são bio mais logos, que é a ciência da vida. A gente cria ciências, campos de estudo apropriado para cada questão importante da espécie. Ora, se a produção da existência é tão importante, a técnica é tão importante, precisa haver uma ciência para a técnica. Então, tem tecne mais logos, que é a tecnologia, que é a ciência da técnica. Pena que a palavra está tão desgastada, usada um monte de bobagem, né? Infelizmente, mas acontece assim também com outras palavras, uma língua que é dinâmica e viva. Então, tecnologia, do ponto de vista de Vieira Pinto, é a ciência da técnica. E essa ciência tem método, tem axiomas, tem tudo que qualquer outra ciência tem. Eu estou fazendo esse argumento para justificar que a gente escolheu um campo da educação para estudar isso também.
Assim como a gente escolheu o campo de educação para estudar filosofia, história, sociologia, esses campos todos de saber que a gente considera importantes para a espécie. Então, para a tecnologia também é um campo do saber, e o campo do saber para estudar tecnologia escolarmente é a educação profissional. Por isso que a gente argumenta que a educação profissional é um campo de estudos. Pronto. Isso já é mais consensuado. Quando a gente sai mundo afora, a gente começa a ver que sim, em outros países existe isso. Já é um campo de saberes, um campo de estudos, inclusive a educação profissional não acontece como acontece no Brasil. Lembra da LDB que a gente tem 2 níveis de ensino no Brasil, 2 níveis de educação no Brasil, básico e superior, certo? Tudo vai ter que caber aí dentro. Aí, em paralelo, a gente colocou a educação profissional, que está um pouco aqui, um pouco lá. Isso é uma coisa muito brasileira, talvez unicamente brasileira. Não conheço nada disso em nenhum outro país do mundo, não tem essa divisão. Não é assim. Inclusive, muitos países têm mais níveis de ensino. A França tem 5 níveis de ensino. Existem países que têm 8 níveis de ensino. No Brasil, a gente é econômico, criou só 2. Porque no Brasil a gente tem alguns problemas que não temos em outros países. Já comentei um pouco isso, né? Nossa herança colonial, o país escravocrata, o desvalor do trabalho. Então a gente vive um antagonismo que só a educação pode superar. Que ao mesmo tempo que a gente tem uma cultura do desvalor do trabalho, que trabalho é coisa de escravo, escravo não é gente, trabalho não é coisa de gente, a gente reconhece que o trabalho é quem fabrica a espécie humana. Então pensam que contradição que a gente precisa superar no Brasil, particularmente por ter sido a maior experiência de escravidão da face da Terra. Isso marcou nossa cultura. Foram 360 anos. Foi anteontem que a gente aboliu o escravatura. Uma cultura construída. Então a gente construiu uma cultura, lembra que conjunto que nos torna humanos? A gente construiu com essa essência fundamental. Então nós temos uma contradição para vencer no Brasil que é essa. E aí ela se reproduz em várias situações, várias. Porque ela transcende a ideologia. A cultura transcende a ideologia. Então tem gente altamente brigão, etc e tal, militante, não sei o que, etc e tal, mas tem um comportamento que ainda traz essa maldita herança colonial. E a gente vê coisas assim horrorosas no Brasil. Por isso, chamar atenção para isso. Por isso, o valor do trabalho tem que estar dentro da educação. Na LDB está dito isso, na Constituição Federal está isso, que o trabalho precisa estar dentro da educação, a educação também forma para o trabalho, está lá na Constituição Federal e na LDB. E por que nas diretrizes curriculares desaparecem completamente? Na educação básica, a gente extirpou completamente o trabalho em qualquer menção ao trabalho. Observaram isso? Nas diretrizes curriculares? Agora, com o novo ensino médio, que aparece alguma coisa considerável, mas foi uma luta de décadas para isso. E com gente de educação altamente avançado, revolucionário, etc, ainda assim faz essa limpeza. Percebe que a força cultural do valor do trabalho pela nossa herança colonial é maior do que até as ideologias, ou etc e tal. Esse é um desafio que o Brasil precisa superar. Para mim, do meu humilde ponto de vista, comparando com outros países, é o salto que a gente tem que dar para sair do terceiro mundo. É esse. A gente dissipar completamente essa maldita herança colonial do desvalor do trabalho. E aí a gente entender que o trabalho é que constrói cada um e a espécie. Então o trabalho precisa ser visto não só socialmente, como o trabalho, como uma categoria social que a gente discute na sociologia. Não, lá ela tem um espaço para discutir legal. Não estou discutindo esse trabalho lá, ontológico, etc. Estou discutindo um trabalho real, a produção da existência diária de cada mortal e a produção de uma sociedade, de uma cultura, etc. Então essa é a contradição. Por que a gente tem má distribuição de renda? Porque a gente acha que um pedreiro vale menos do que um médico. Ele é inferior. Isso é muito forte na nossa cultura. Não é? Que um padeiro vale menos do que um enfermeiro. Que enfermeiro cuida da vida e padeiro o que cuida? A gente come pão todos os dias e fica doente de vez em quando. Desse ponto de vista, pela lógica mais formal de todas, um padeiro é mais importante que o médico. Certo? Então são essas destaques que precisa a gente que mexe com a educação profissional ter um pouquinho de caracterização. Se a gente não abrir a cabeça para isso, a gente vai sempre deixar a educação profissional pendurada em um trocadilho, em coisas perigosas que a gente anuncia. Quer ver? Eu ouço muita gente de educação dizer: não, professor, tem que ter cuidado para não ser tecnicista. O que é tecnicista mesmo, minha filha? Alguém inventou essa palavra boba no Brasil, que só circula no Brasil, para falar mal da educação profissional? Deve ser. Porque nós somos técnicos, o ser humano é técnico, o fato de produzir existência que nos torna técnico está na essência da espécie. E você não quer ser isso? Viu a herança colonial se manifestando? Quando alguém disser: não, professor, eu não posso formar aqui nesse curso técnico apertador de parafusos. Cuidado, minha filha, o que você está dizendo? A pessoa aperta um parafuso sabendo o que está fazendo e sabendo qual é o resultado de apertar aquele parafuso para que esse teto não caia na nossa cabeça. Não tem nada mais humanístico do que isso.
Percebe? A maldita herança colonial se manifestando e a gente que não tem que ser humanista. E aí a gente tem essa força de fazer com que a nossa educação acabe sendo cada vez mais propedêutica e cada vez menos desvinculada da realidade. A gente tem na educação brasileira um mito complicadíssimo, que é de manter o aluno na sala de aula a vida toda e a eternidade também. A verticalização é esse desafio. A verticalização é a possibilidade que você tem de um aluno ou de um cidadão, uma cidadã, estudar sempre que ele queira e tudo que ele queira. Pronto, é essa a possibilidade. Então você tem que permitir que as pessoas estudem tudo o que elas quiserem, todo o tempo que elas quiserem. A educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação profissional, ensino superior, pós-graduação, toda ela. Todo mundo tem que ter esse direito. Eu defendo radicalmente essa possibilidade. Mas eu não posso obrigar ninguém a ficar na escola todo o tempo. Eu tenho que pensar que tem pessoas que não se identificam em permanecer numa sala de aula a vida toda. Qual é a responsabilidade do educador? Dar possibilidades para que... E, nesse caso, a gente entender que um padeiro, quando se forma num curso de qualificação de padeiro no SENAC, ele vai trabalhar numa padaria. Na verdade, o que esse curso faz com ele? Esse curso insere um cidadão numa comunidade de práticas. É isso que a educação profissional faz. Todas as ofertas de educação profissional inserem um cidadão, inserem um cidadão numa comunidade de práticas. Então, a educação profissional é o processo de encaminhamento de um cidadão para uma comunidade de práticas. Adoro esse conceito. Jean David e Wenger são dois pensadores de educação profissional, está lá no material também, que discutem esse conceito, é um conceito, né? Assim, quase um axioma de educação profissional, comunidade de práticas. Não é um grupo de amigos, não é uma associação, nem uma fraternidade, não é nada disso. É apenas um conceito para a gente entender qual é a lógica da educação profissional. Eles inventaram esse conceito para entender qual é a lógica da educação profissional. Todos os processos de formação para o trabalho, todos os processos, os escolares e os não escolares, é um processo de inserção de um cidadão numa comunidade de práticas. Já deve ter visto isso. Um aluninho nosso vai fazer estágio. Então, ele está lá estudando aquelas matérias, nossos cursos, etc. Ele vai fazer estágio. Qualquer coisa, ele vai fazer estágio. Aí ele vai fazer estágio, vai trabalhar num ambiente que tem outros trabalhadores que fazem aquela atividade e ele vai aprender com eles essa atividade. Se vocês observarem isso, eu já observei muito, porque eu fui coordenador de estágio por um tempo, então tinha aquele aluno, meu aluno, que era um mala na sala de aula. Um mala desarrumado, descangalhado, incomodava Deus e o mundo. Aí fui fazer um estágio de eletrônica, num laboratório de eletrônica lá em Florianópolis. Todo mundo ficou de cabelo em pé na escola, naquela época eu já tinha. Todo mundo ficou de cabelo em pé, porque esse guri vai para um laboratório altamente sofisticado de eletrônica, ele é um demônio aqui na sala de aula, que vai ser lá. Foi, a gente não escolheu, ele foi lá para o laboratório e foi. Passou um mês e pouco, fui eu lá, supervisor de estágio, fui lá, nem era o mesmo, 2, 3 semanas, fui lá visitar, tinha que fazer supervisão, fui lá. Conversei com o coordenador geral do laboratório, aquele irmãozão radical, assim, sabe, aquele mala, aquele irmão chato, exigente, etc e tal, e eu já cheguei apurado para ouvir um distrato, né? Esse professor Volner, que maravilha que vocês fazem nessa escola, que profissionais vocês formam. Eu disse, pensei comigo, nós estamos falando do meu aluno. E ele me disse, esse aluno é primoroso, professor. Meu Deus, aquele cabelo comprido, encepado que ele andava, roupa suja, etc e tal. Um laboratório sofisticado, cheio de coisas. É, professor, simples. E aí fui lá mesmo. Cabelo cortado, todo arrumadinho, elegante. Falando sem gíria, e demonstrando que estava fazendo aquele laboratório, com instrumentos sofisticados, etc. e tal, me tratando como professor Bollinger, etc. e tal. E eu disse, meu Deus, o que aconteceu aqui? É isso que aconteceu. O processo educativo se consolidou ali. Ele tinha os saberes de eletrônica, não tenho dúvida, mas ele não tinha o comportamento da categoria profissional. Ele não estava inserido numa comunidade de práticas. Quando ele foi inserido, ele começou a olhar à volta e foi construindo conceitos. Conceituação na ação é outro conceito fantástico também, não é? Que vem desde Piaget e de outros pensadores, que é isso, o fazer produz saberes que mudam seu comportamento e assim por diante. Então aquele guri foi um exemplo fantástico. Valorização, ele se sentia valorizado porque ele conhecia aqueles conceitos que via na escola, ou tirava dos cadernos, e ele, fazendo aquelas medições no laboratório, ele se transformou completamente assim, tipo, um mês, 2 meses, ele era outro ser humano completamente diferente. Ele foi inserido naquela comunidade de prática e se apaixonou, virou técnico lá e acabou se efetivando e trabalha já há um bom tempo lá. Então essa transição foi isso que a educação profissional fez com ele. Conseguiu conduzi-lo para uma comunidade de práticas. E o que é uma comunidade de práticas? É um conjunto de trabalhadores que exercem a mesma atividade. Grosso modo. Por exemplo,
Padeiros são uma comunidade de práticas, mesmo que nunca se encontrem nem se conheçam. Vou dar um exemplo. Na cidade de vocês acontece e vocês percebam isso. Se vocês forem comer pães nas padarias de Brasília, vocês vão ver que é diferente das cidades de vocês, principalmente cidades de maior porte. Os pães são diferentes. A produção é diferente, o estilo é diferente, o jeito é diferente, certo? O que acontece aqui? Essa comunidade de práticas, alguns padeiros começam a produzir pães com certas características, etc., e as pessoas vão se identificando com aqueles pães. E, silenciosamente, naturalmente, elas vão exigindo que outras padarias passem a produzir pães com essa qualidade, com essa variedade, com essa possibilidade. Isso vai se espalhando. E os padeiros vão copiando, imitando, trocando ideias, informações, inventando, etc., e criando sobre aquilo. Então, esse tipo de pães produzidos aqui em Brasília tem uma característica que identifica uma comunidade de práticas dos padeiros do Brasil. Pense isso na sua cidade. Tem coisas características em cada uma das cidades. Eu vejo isso no Nordeste, nas capitais do Nordeste, com a tapioca. Cada uma tem uma tapioca diferente, eu já observei isso. Por mais simples que seja a tapioca, que é a goma assada ali, cada uma tem características diferentes. Sabe o que é isso? É uma comunidade de práticas das tapioqueiras e tapioqueiros. Eles trocam saberes, mesmo que não seja em aula formal, etc., trocam saberes e fazeres, e vai se consolidando aquela comunidade de práticas de tapioqueiros e assim por diante. Não é? Pode observar isso, é fascinante, isso é uma tecnografia, pode fazer isso nos lugares que vão, não é? Aquela briga que tem do tacacá de Roraima e do Pará. Eu sei que tem uma disputa. São diferentes, porque as comunidades de práticas eles são diferentes. Talvez até a mandioca seja diferente, não sei, não conheço o suficiente para isso. Mas há uma diferença que acaba identificando. Não é? E é o caso da baixaria no Acre. É um prato típico, provavelmente muito simples, que alguém começou e alguém gostou, e mais alguém gostou, e hoje as pessoas passam a produzi-lo ao longo daquela região de forma mais ou menos identitária, porque identifica-se com quem consome, identifica-se com quem faz, e quem faz quer mais primorosidade, e a primorosidade cria competição, e a competição busca a qualidade, e esse processo continua acontecendo. Então, a educação profissional, o Brasil chega hoje a um patamar em que a educação profissional começa a ser crítica, inclusive para nos tirar da miséria, distribuição de renda. Se vocês pegarem, a gente tem um contingente imenso de brasileiros, talvez 60%, 70% das trabalhadoras e trabalhadores formais brasileiros ganham um salário mínimo e meio. É muito pouco, gente, desculpa. O salário mínimo é aquele patamar assim do zero, que é para ser para um jovem, um adolescente que está começando a trabalhar, ganha aquele saláriozinho, mora com a família, com o pai, mas não é para sustentar uma família, o salário mínimo não dá conta disso. Agora, como é que você ascende a partir daí? Sim, existem várias possibilidades econômicas e políticas, de você corrigir valores, etc, etc. Mas, por outro lado, é preciso uma outra vertente que vai dizer o seguinte, tá bom, você quer produzir mais, quer fazer mais, quer ganhar mais, você precisa ter qualificações tais que você possa disputar isso. E essas qualificações são em vários planos. Um deles é você ter um fazer qualificado que você possa ter consciência do seu trabalho e dizer, olha, eu sou um padeiro e você come meu pão, e meu pão é muito bom. Então eu mereço receber de você e da sociedade um valor do meu trabalho. Entende? Que a educação profissional também faz isso. Ela não prepara só um técnico para apertar parafuso. Ela prepara alguém que entende o valor do trabalho em geral e do seu trabalho em particular e se valoriza. E aí ele também exige a participação que ele merece numa sociedade. É assim que as sociedades desenvolvidas todas evoluíram. À medida que um trabalhador adquiriu as características necessárias para ele poder conquistar o seu espaço social. Para que essas etapas educativas construam possibilidades existenciais também. E acho que o ressaber, ele agrega uma dinâmica a mais para essas pessoas que estão por aí nesse grande limbo de não completar a educação básica brasileira. Muitos não puderam, mas muitos, por várias outras contingências, tiveram que abandonar. Reconhecer que enquanto nós, todos aqui nessa sala, tivemos o privilégio de passar nossa juventude e idade adulta numa escola, pública ou privada, seja como, principalmente em escola pública, provavelmente que a maioria estudou em escola pública, eu também, havia muitos outros humanos, colegas nossos de início, de infância, etc., que foram se evadindo, desistindo, saindo, etc. e tal, e trabalhavam durante esse período, e não tiveram esse privilégio de completar os estudos, nem a educação básica. No Brasil, a escolaridade média é 7,6 anos. É como se a maioria da população brasileira não tivesse completado o ensino fundamental. Essa é a realidade educacional do adulto brasileiro médio. E esse é um dilema sério.
Então, a educação de jovens e adultos é um desafio muito maior do que a educação básica. Na educação básica, a gente tem 50 milhões de matriculados. Praticamente a totalidade das crianças e adolescentes. Com os adultos que já passaram da idade escolar, a gente tem 80 milhões que não completaram a educação básica. Vejam o tamanho do desafio que a gente está tratando. É essa imensidão em que os institutos foram criados também para ajudar nesse problema. A lei dos institutos prevê justamente isso. Artigo 2º, parágrafo 2º. Na desempenho de suas atividades, exercerão as funções de instituição acreditadora e certificadora de competências profissionais. A gente só está fazendo a metade desse dito legal, que é a certificação de saberes. A ideia é que os institutos possam acreditar instituições, isso é, possam permitir que instituições façam em seu nome a certificação de saberes e competência também. Isso devido ao imenso contingente de trabalhadoras e trabalhadores no Brasil que a gente tem, que não tiveram oportunidade de concluir sua educação básica e nem fazer alguma formação profissional. Esse drama é ainda maior. Se a educação básica é o substrato para qualquer cultura construir o seu acervo e a sua inclusão produtiva, social, cultural, etc., e promover a emancipação, a educação básica ela é fundamental, mas não é suficiente. O mundo já mostrou que a educação básica não é suficiente para que um humano, uma humana, pessoalmente consiga se desenvolver. Está mostrado, a realidade já mostra hoje com o contingente grande de egressos de ensino médio que a gente tem. E que não tem qualquer inserção produtiva, laboral, etc., pelas dificuldades do mundo moderno. E aí que entra a educação profissional. Se na maioria dos países mais ricos do mundo, com maior taxa de educação do mundo, 12,8, 13 anos em média de escolaridade. Então, no mundo, a escolaridade não é de 20 anos, né? Como a gente teve o privilégio de fazer, mas 12,8 anos em média. Então, nos países mais ricos do mundo, a gente tem a quase totalidade da população conclui a educação básica. E talvez 30%, na melhor das hipóteses, vai ao ensino superior. Estou falando de países ultra ricos. Finlândia, Noruega, Canadá, países assim, ultra ricos em educação, é um ditame. Para esses países, a gente tem 30% dos adultos vão ao ensino superior. Os outros 70% encerram no ensino médio. E como é que esses países se desenvolvem tanto? Porque a maior parte desses 70%, quase a totalidade, vai à educação profissional. É aí que esse grande desafio que a OCDE coloca a todos nós. A educação básica é um substrato necessário, mas não é suficiente. A educação profissional é quem completa esse estágio de inserção laboral, de autonomia, de construção da própria existência. Aquilo que a gente conversa um pouco na disciplina de epistemologia, os argumentos que a gente trouxe lá, foi exatamente para isso. Que, na verdade, o trabalho é quem fabrica o ser humano. O contrário, né? O ser humano começou a produzir a sua existência e hoje a produção da existência é quem produz o ser humano, diferente de qualquer espécie, né? Bom, isso está lá na epistemologia, que a gente refletiu um pouco. Então, a educação profissional tem esse papel fundamental na sociedade contemporânea. O que antigamente podia ser feito, nos tempos dos nossos avós, do meu pai, acontecia isso. Ele, acompanhando um adulto trabalhador, acabava assimilando os saberes daquela profissão. E é o que ainda acontece, majoritariamente no Brasil. Mas isso não é suficiente. Existe uma quantidade de saberes tão sofisticados que é preciso vir à escola para desenvolvê-los, de competências que precisa um exercício supervisionado. Pensem na programação de um celular, na programação de um computador, nos saberes básicos de eletricidade, tem coisas que você precisa assimilar um conhecimento científico para o domínio daquela técnica ser seguro, certo? A eletricidade tem isso, né? Não dá para botar qualquer pessoa mexer em eletricidade, não pode morrer eletrocutado. E é muito comum acontecer isso no Brasil. Por mais que a gente desconheça, mas é muito comum acontecer isso. Então, a educação profissional tem esse papel de resgatar, recuperar. Enfim, no caso brasileiro, a gente tem um drama muito grande de um país pobre, terceiro mundo, cheio de complicações e problemas sociais que vocês conhecem melhor que eu. A gente tem esse grande desafio. A maior parte, imensa maioria dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil não tem completa educação básica e não tem qualquer formação profissional. Não passou por uma escola técnica nem por um curso de qualificação, por incrível que pareça. Durante o Bolsa Formação, né, o grande auge do Pronatec, a gente teve quase 14 milhões de pessoas capacitadas em curso de qualificação. É um número imenso? Eu sei que é, mas compara com 80 milhões. Tem um quarto, um terço, um quinto, sei lá.
Então, percebam que o desafio ainda continua imenso. Né? E a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, os institutos federais e as escolas vinculadas têm esse papel fundamental também definido em lei, participar desse processo de construção da cidadania pela educação profissional. Mas, e a gente oferta esse trabalho, essa atividade vai continuar ofertando cursos de qualificação, cursos técnicos, graduações tecnológicas, mestrado profissional, doutorado profissional. Vai e tem que ofertar e talvez ampliar ainda mais o número de vagas. Esse é um desafio que não está questionado. Vai acontecer, tomara que aconteça o mais rápido possível. Mas a gente tem um contingente imenso que provavelmente nunca terá a oportunidade de entrar nesse circuito. Não vai mais. Pense naquelas pessoas que estudavam com você no ensino fundamental. Eu ainda me lembro de algumas coleguinhas que estudavam no ensino fundamental. Tornaram-se adultos, não concluíram o ensino fundamental e foram trabalhar, com toda boa vontade. A gente tem isso. Né? E foram trabalhar. E alguns aprenderam fazendo com outros. E nesse contato com outros aprenderam a fazer tão bem feito quanto quem veio à escola. Então é esse grupo que a gente quer chamar para a escola técnica e certificar da mesma forma como a gente certifica aqueles que já estão nela. Certo? Então essa é a certificação de saberes e competências de que fala a portaria 24. Esse é o conceito do ressaber, do reconhecimento de saberes e competências. Quem tem desenvolver essas competências não precisa ter desenvolvido sozinho, é muito difícil, mas com colegas que estudaram, com pessoas, com supervisores, com outras pessoas estudadas, às vezes no processo de trabalho, esse processo de educação acontece. Então, ninguém questiona a educação informal, né, e não formal, que acontece nos ambientes de família, de casa, de comunidade, de trabalho, etc. E às vezes as competências desenvolvidas são tão primorosas quanto aquelas desenvolvidas na escola. E aí que entra o ressaber. Então, ele é uma atividade de inclusão social, produtiva, mas de reconhecimento. Essa é uma mão da escola, mas tem outra mão, tão importante quanto. E a gente tem notado isso ao longo desse processo de reconhecimento. Cada vez que vocês forem organizar um processo de reconhecimento de saberes, é muito importante, ao longo desses 3 dias, a gente vai conversar sobre isso, é muito importante você ir no setor produtivo e ver o que aquele trabalhador, aquela trabalhadora faz, efetivamente. Para você poder, inclusive, questionar o seu trabalho de sala de aula. E aí uma riqueza maravilhosa começa a acontecer com todo mundo que participa do Ressaber. Você começa a questionar o seu projeto pedagógico, os seus conteúdos e disciplinas, as suas práticas, o seu sistema de avaliação, que é muito caro na escola, por um sistema de avaliação que a gente, na educação profissional, precisa ter um distanciamento da educação básica. Saber não é o mesmo que falar sobre. E na educação profissional esse é um axioma fundamental. Saber é você demonstrar efetivamente o seu domínio. E aí só falar sobre, dizer ou escrever, na maioria das vezes não é suficiente. Então o Ressaber tem essa característica, tem esse contexto. Quem participar do primeiro processo de certificação se apaixona, tenho certeza. Tenho certeza, a gente vai colocar os depoimentos aqui depois, vocês vão ver. É absolutamente apaixonante. Vocês vão conhecer e lidar com seres humanos de primeiríssima linha, trabalhadoras e trabalhadores extremamente competentes e comprometidos, vão se surpreender nas suas salas de aula. Mas é um processo educativo, portanto, o Ressaber é grupal. A gente deve evitar ao máximo de fazer individual. Não tem sentido. É grupal, porque a troca entre aquelas trabalhadoras e aqueles trabalhadores que estão sendo avaliados é tão importante quanto qualquer aula que a gente tenha de atividade dos nossos alunos. Quando começarem a fazer os experimentos, vão perceber isso imediatamente. Eles vão aprender e vão trocar, e vão discutir, vão brigar, e vão incentivar, e vão compartilhar saberes, e vão estimular a sua comunidade de prática laboral também. Essa é a ideia, o conceito que a gente quer exercitar aqui e também expandir. Então, esse é um pouco o princípio dessas oficinas, aqui, esses 3 dias que a gente vai conviver. A gente espera que formemos um grupo de amigos e colegas de trabalho aqui em diante, e que no futuro a gente possa consolidar no Brasil esse projeto.